Olá, pessoal, tudo bom? Então, mais um vídeo aqui no nosso canal, certo? Esse vídeo é para tratar da dinâmica da Terra, dos tipos e dos ciclos das rochas, certo? Então, a gente vai trabalhando nesse sentido, tá? A ideia é que vocês consigam revisar aquilo que a gente já trabalhou, certo? Qualquer dúvida, sabem que é só me enviar um e-mail, tá? Segue meu e-mail aí na tela, certo, pessoal? Então, gente, essa é a tabela de tempo geológico, né? Lembrando que o tempo geológico ele é diferente da escala de tempo histórico. Por quê? Porque o tempo histórico ele leva em consideração o tempo de vida do ser humano na Terra, vai medir ali em anos, séculos. Aqui a gente trabalha com bilhões de anos. É uma outra escala, uma outra proporção. E essa tabela a gente sempre lê de baixo para cima, certo? O período mais aqui em cima, o Holoceno. Essa época, né, o Holoceno está dentro do período quaternário, que é o período atual, certo? Hoje se fala, temos o terciário, temos o quaternário, se fala no período até mesmo quinário, em função do que? De todas as modificações que o ser humano acaba por promover no planeta, certo? Mas observando aqui a escala de tempo geológico, a gente começa a leitura dela de baixo para cima. A gente começa aqui com 4,6 bilhões de anos, com a origem da Terra, tá? A gente tem toda esse período aqui do pré-cambriano, que está 87% do tempo geológico, né? E a vida vai surgir com os primeiros organismos unicelulares, né? Depois a gente vai ter os organismos multicelulares e todo esse período de pouquíssimas vidas que tínhamos, né? Pouca diversidade de vida que tínhamos, está dentro do pré-cambriano, certo? Aí depois vamos ter os primeiros organismos com conchas, as trilobitas, os primeiros peixes, né? E aí, até chegarmos no período atual com o desenvolvimento dos seres humanos dentro do quaternário, certo? Esse outro desenho aqui, ele mostra um pouco desta tabela do tempo, só que no formato de uma linha de tempo geológico, que aqui nós organizamos no formato de uma espiral. Lembrando que a grande parte das espécies no planeta, elas surgem, têm o seu período digamos, de domínio no planeta, né, de grande apogeu, e depois ela decai e acaba sendo extinta. Foi o caso dos dinossauros, por exemplo, certo? Então, aqui, há 4 bilhões de anos, a gente tem o quê? A rocha mais antiga datada desse período. A gente começa a ter células fósseis, as mais antigas, datam de 3 bilhões de anos atrás. De 2 bilhões de anos atrás, a gente tem as células já com núcleo. E aí esse período todo vai ocorrendo, né? Toda a parte aqui do pré-cambriano. Aqui nós já começamos com a era paleozoica, né? Período ordoviciano, siluriano, devoniano. Aqui o surgimento dos peixes, né? Aqui a gente já tem os dinossauros. Aqui a gente já vai ter a extinção dos dinossauros. Aqui já temos os mamíferos até chegarmos ao ser humano, certo? Então é uma constante evolução. Algumas questões em relação às eras, né? Então, que a era pré-cambriana durou cerca de 4 bilhões de anos, quase 90% de toda a história geológica, como eu mostrei para vocês ali na figura da linha do tempo geológico, né? 87% do tempo de existência do nosso planeta. No período arqueozoico, então, nós tivemos a formação da crosta terrestre. Nesse período,
crosta ainda estava se formando, o número de vulcões em atividade era enorme, a temperatura da superfície da Terra era muito elevada nesse período, né? Imagina o magma ali em constante movimento, né? Para poder formar, para se resfriar, para se organizar toda a crosta terrestre, certo? Então, muitas vezes a água da chuva evaporava antes mesmo de chegar no solo, em função do calor da atmosfera naquele período, certo? Aí, durante o período proterozoico, surgiu no oceano as primeiras algas e bactérias. A gente começou com organismos unicelulares, né? E depois, com a evolução, a gente chegou aos organismos mais complexos, certo? Esses organismos unicelulares surgiram nas águas, então os oceanos foram o berço da vida na Terra. Na era paleozoica, que durou em torno de 325 milhões de anos, começam a se desenvolver os peixes e começa a aumentar a quantidade e a diversidade de vida nos mares, tá? E a flora também começa a se desenvolver, as plantas começam a se desenvolver. No período carbonífero, que é o último da era paleozoica, surgem as grandes florestas, e essas grandes florestas que vão dar origem às grandes bacias de carvão mineral. Essas grandes florestas que, com uma série de processos, acabam se transformando em carvão. Na era mesozoica, que durou aproximadamente 179 milhões de anos, um dos períodos muito importante dessa era foi o Jurássico, né, onde viveram os grandes répteis, tendo, né, como principal os dinossauros, né? Tanto é que acabou dando nome a esse período, certo? Já no Cretáceo, a gente começa a movimentação das placas tectônicas, né, que já estavam consolidadas, já existia vida sobre a Terra. E aí vão se formar as bacias de petróleo, né, que o petróleo, que como a gente sabe, é uma das principais fontes de energia do nosso planeta. Na era Cenozoica, então, que ela se inicia há 66 milhões de anos, o que acontece? Os dinossauros são extintos e há um rápido desenvolvimento dos mamíferos. No período terciário, as placas tectônicas continuam se movimentando, se separando ou se chocando, e nesse período são formadas as grandes cadeias de montanha, como a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas, os Alpes, entre outras. No Quaternário surgiram os primeiros seres humanos, aconteceram as grandes glaciações, então tudo que vocês viram no filme A Era do Gelo tá aqui dentro, tá, do Quaternário. E houve um grande avanço das calotas polares e das geleiras, né, sobre todo o hemisfério norte, certo? Então aqui, gente, a gente tem um desenho, né, uma figura esquemática da superfície da Terra na época do Pangeia, né, todos os continentes juntinhos dormindo de conchinha, há mais ou menos 200 milhões de anos. Cerca de 130 milhões de anos, os continentes começam a se separar. 10 milhões de anos, os continentes continuavam se separando. E aqui, como acredita-se que as massas continentais possam estar daqui a 50 milhões de anos. Ou seja, nós não vamos ter o mesmo formato de continente e nós vamos ter uma separação maior em curso aqui, certo? A evolução das placas tectônicas. Nesse desenho a gente consegue ver um pouquinho melhor. Por quê? Porque a gente consegue ver a formação da dorsal oceânica e aqui um arco insular, né, onde ilhas vão se formar. Então, aqui no período permiano, nós tínhamos o Pangeia, que todos, né, toda a Terra junta. Aqui nós já vamos ter a separação da Laurásia e do Gondwana, no período Triássico. Aqui no período Jurássico, essa movimentação das placas é ainda maior. No período Cretáceo, a gente começa a ter uma noção mais próxima do que temos. Observe esse pedacinho aqui, gente. Esse pedacinho é a Índia, que vai se chocar aqui e formar
o Himalaia, certo? Aqui, gente, já bem mais próximo do que vivemos hoje, com a formação aqui, ó, da cordilheira mesoatlântica, tá? Em função da separação da placa africana e da placa sul-americana. Aqui, gente, esse aqui é um mapa atual o mapa mundial atual com as placas tectônicas, certo? Aí a gente observa o quê? Nesses pontinhos pretos, nós temos áreas sujeitas a terremotos. Os triângulos vermelhos são áreas em que temos vulcões. Observe que nós temos vulcões que estão submersos e mesmo assim eles eles expulsam lava, né? E as flechinhas aqui representam o sentido de deslocamento das placas tectônicas. Então a placa sul-americana se deslocando, se separando da placa africana. Aqui nós temos a placa de Nazca, tá? Uma placa oceânica, a placa sul-americana, ela está aqui. Observa aqui o contorno do Brasil. O que acontece? O Brasil está no centro de uma placa tectônica, por isso que aqui é mais difícil a ocorrência de abalos sísmicos. Os poucos abalos que temos são de baixíssima intensidade, muitas vezes só sentidos por equipamentos de grande precisão. Então, por isso que a gente costuma dizer que não temos terremotos no Brasil, certo? Tranquilo, gente. Sempre bom observar o mapa, né, para compreender o sentido de deslocamento das placas tectônicas. Aqui nesse outro mapa a gente tem a mesma ideia, né, de placas tectônicas se deslocando, os nomes das placas. Aqui o Himalaia, que eu falei para vocês, que a Índia colou aqui na placa euroasiana, certo? Essa área toda aqui lotada de vulcões é o que o pessoal chama de Círculo de Fogo do Pacífico, certo? Aqui, gente, então, para a gente pensar um pouquinho na questão do que? Das camadas internas da Terra, certo? E eu tenho aqui a crosta terrestre, tá? Que é a parte sólida formada por diferentes tipos de rocha. Então, rochas que se solidificaram, magma que solidificou e se transformou em rocha, certo? E aí das rochas nós vamos ver logo mais o ciclo das rochas e vamos ver que uma rocha que se originou do magma de forma a ser uma rocha magmática, com o tempo ela pode se tornar uma rocha sedimentar. Isso é bastante tempo, estou falando no período, na escala de tempo geológico, certo? Aí eu tenho o manto da Terra, que é aqui formado pelo magma, estou observando aqui o manto, né? A temperatura é altíssima, né? O manto é meio viscoso, uma substância meio viscosa, e nesse manto temos todos os elementos químicos que dão origem às diferentes rochas do planeta. E por último, o núcleo, que é a camada mais interna, né? Esse núcleo interno aqui, ele é sólido, formado de ferro e níquel. E aqui o núcleo externo, que está na transição, certo? Ele não é um núcleo sólido, ele é líquido, tá? Em função da questão de temperatura e pressão. O núcleo da Terra, a gente pode atingir 6.000 graus Celsius, que é a mesma temperatura do Sol. Então, realiza que é realmente quente. O manto, ele é quente, porém não tanto, ele é viscoso. E a superfície depende muito da temperatura do lugar onde estamos, certo? Aí as placas tectônicas, gente, sim, elas se movem. Mostrei ali para vocês o sentido de deslocamento. O que faz com que as placas tectônicas se movam é o que? São as correntes de convecção. Com essa temperatura do núcleo, o que acontece? O núcleo aquece parte do manto. Esse manto se desloca, né? O que acontece? Eu vou mostrar aqui no desenho para vocês. Ó, eu tenho o núcleo aqui, certo? O núcleo 6.000 graus Celsius. Então, ele está
emitindo calor. Tudo que é aquecido sobe. Então, o manto aqui, quando ele é aquecido, ele sobe. Quando ele chega próximo à crosta terrestre, próximo à superfície, aqui a temperatura é menor, então ele resfria e desce. E aí formam essas correntes de convecção. Aqueceu, subiu. Subiu, esfriou, desceu e forma as diversas correntes de convecção que ocorrem em sentidos diversos e vão dar direção para onde as placas tectônicas vão se movimentar. Certo? Aqui a gente tem um exemplo de movimentos desse manto e vai fazer o quê? Que a placa se movimente. Ó, aqui a gente tem a corrente de convecção nesse sentido, aqui nós temos nesse outro sentido. O que vai acontecer aqui? Vão se separar essas duas placas tectônicas. Aqui a gente pode ter, inclusive, um derramamento de magma, certo? A placa está se expandindo. O limite entre elas está se expandindo. Aqui o que acontece? A placa mais pesada está mergulhando e vai ser derretida, vai ser absorvida pelo manto. A placa mais leve, ela tá o quê? Ela tá subindo sobre a outra, ela tá ficando mais alta e aqui nós vamos ter a formação de um vulcão. Porque esse material aqui vai derreter e vai dar origem a um depósito grande aqui de magma, mais fluido, que vai conseguir ser expulso pelo vulcão conforme a temperatura e a pressão. Aqui, gente, um outro desenho no mesmo sentido do anterior, mostrando aqui a crosta terrestre, aqui no movimento a placa em subducção, ou seja, ela afundando e ela vai derretendo. Aqui nós vamos ter pontos mais quentes, onde a gente tem esse magma mais líquido, mais fluido. Tá? A gente tem vulcão dentro do próprio oceano, a gente tem ilhas vulcânicas ativas, certo? E aí esse desenho aqui é interessante para que a gente lembre dos limites das placas tectônicas, certo? Então, quando uma placa passa pela outra, uma passou pela outra, nós temos o limite transformante. Quando uma placa se afasta da outra, uma está se afastando da outra, nós temos um limite divergente. E quando uma se choca com a outra, nós temos um limite de placas convergente. Então, gente, dentro da teoria das placas tectônicas, a ideia é o quê? Que a gente tem várias placas que estão sendo transportadas de acordo com os movimentos das correntes de convecção. E essas placas podem se afastar ou se chocar, ou até mesmo passar pela outra, tudo em função dos movimentos. Então, essas placas estão flutuando sobre o manto e estão sujeitas à movimentação gerada pelas correntes de convecção. Aqui, gente, esse mapa é interessante, por quê? Porque ele mostra esse número aqui se refere à quantidade de centímetros por ano que as placas estão se deslocando, certo? Então, o que acontece? As placas se deslocam lentamente. Aqui, ó, o choque entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. O que acontece aqui, gente? A Cordilheira dos Andes continua sendo formada, continua subindo. A mesma coisa acontece aqui na região do Himalaia, certo? A gente continua tendo um aumento desse relevo. Já aqui no Oceano Atlântico, a gente tem um afastamento da placa africana, da placa sul-americana. Aqui, então, com a formação da dorsal mesoatlântica. O que acontece aqui? Conforme o lugar, tu vai ter um afastamento maior ou menor, certo? Porque as placas, elas vão ter características diferenciadas também. Ela não é homogênea, uma placa tectônica não é homogênea, o relevo da Terra não é homogêneo, certo? Aí a gente pode dizer o quê? Que basicamente as montanhas são formadas por esse choque de placas tectônicas. Os terremotos, os abalos sísmicos também acontecem em região de encontro de placas tectônicas, certo?
Essas regiões de encontro de placas vão estar sempre mais suscetíveis a terremotos e a vulcões. Aqui, gente, essa fotografia ela mostra em Taiwan, né, o efeito de um terremoto que ocorreu em 1999. Observa que isso aqui era uma pista de atletismo, né, gente? Que era perfeitamente plana. E aqui as crianças brincando, né? Na pista que já não é mais plana, ela tá muito mais emocionante, né? Por quê? Porque houve um terremoto e desacomodou toda a terra aqui, desnivelou toda essa terra. Aqui a gente tem uma imagem do vulcão Lascar, né, no Chile, expelindo, né, gases, fumaça, partículas. Mas o que são vulcões, né, gente? Então, os vulcões, eles vão se formar por essa questão das condições de áreas de movimentação de placas tectônicas e, ao mesmo tempo, vai ocorrer uma abertura para que a lava possa extravasar, certo? E aí aquela situação, o vulcão é considerado ativo quando ele está constantemente em erupção. E ele é considerado extinto quando as erupções não ocorrem mais, certo? Então, o que acontece? O vulcão pode estar há anos sem entrar em erupção, mas ele ainda pode estar ativo, certo? Pode estar sendo expelido gases deste vulcão. O que acontece, né, gente? O vulcão ele acaba formando todo um relevo no seu entorno. Forma-se um cone do vulcão por onde a lava sai e formam-se rochas e a gente fica com um relevo todo no entorno. No Brasil, a gente não tem mais vulcão ativo, mas a gente tem feições de vulcões do passado, já bastante erodidas, porque o relevo do Brasil é bastante antigo. E como eu falei para vocês antes, os pequenos tremores de terra em função da acomodação das rochas na litosfera, mas a gente não chega a ter um grande abalo sísmico aqui, tá? Aqui então, gente, um outro vulcão no Chile, certo? Em função da altitude, a temperatura no topo do vulcão ela é muito menor. Então, muitas vezes, esse vulcão pode sim estar coberto de neve. Aqui, gente, então, um desenho esquemático do vulcão, com o magma mais fluido. Aqui observa que esse magma ele vai gerando fraturas e aí pode aqui formar fumarolas, né? Que é quando esse calor, né, maior na parte interna da Terra atinge alguma água subterrânea, né? E faz com que saia vapor d'água por pequenas fissuras feitas por esse calor mesmo na superfície da Terra. Aqui a gente tem a formação do cone vulcânico, a cratera, que é a boca do vulcão, né, por onde vai sair as cinzas, por onde vão sair as bombas, né, que são rochas incandescentes, por onde vai sair os gases, tá? E a própria lava vulcânica, tá? E aí a gente pode ter derrames de lava, a gente pode ter partes dessa cratera, partes deste cone vulcânico solapando, causando erosão, causando avalanches, né, de fluxos piroclásticos, que são esses materiais incandescentes que saem do vulcão. Além disso, gases liberados pelo vulcão podem formar chuva ácida, né? Então a gente tem uma série de questões que ocorrem quando se tem um vulcão entrando em erupção. Como consequência do vulcanismo, gente, temos a formação de rochas ígneas. Essas rochas ígneas, também chamadas de magmáticas, né, são formadas pelo resfriamento desse material, do magma, tá? Quando o resfriamento do magma é no interior da Terra, quando esse magma vai resfriando mais lentamente, forma as rochas ígneas intrusivas.
dá tempo da formação de cristais maiores, tá? Quando o resfriamento da lava ocorre rapidamente, quando a lava foi expulsa pelo vulcão e essa lava solidificou rapidamente, formam as rochas ígneas extrusivas. O que acontece? Observa aqui. As rochas ígneas extrusivas, a textura dela, no caso aqui da obsidiana e no caso do basalto, ela vai ter menos cristais, ela vai ser uma textura mais homogênea. Já o granito e o cianito, eles têm maior tempo, porque eles formaram dentro da superfície, né? Entenderam, né? Não na superfície, numa camada mais interna. Então, eles resfriaram lentamente. Então, o que acontece? Teve tempo para que cristais se desenvolvessem. Então, a gente vai ter feldspato, vai ter quartzo, vai ter formação de cristais. Aí, aqui a gente tem a ideia do ciclo das rochas, né? Tu tem o magma passa pelo resfriamento, formando rochas ígneas. Com o calor e a pressão, a gente pode transformar a rocha ígnea em rocha metamórfica. A rocha ígnea, ela pode passar por processos de intemperismo, formando sedimentos. Esses sedimentos podem, pela compressão e cimentação, formar rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares podem sofrer com o calor e a pressão e se transformar em rochas metamórficas. Então, a gente está sempre num constante ciclo de construção, de intemperização das rochas e de formação de novas rochas, certo? Aqui é a mesma ideia, né, de ciclo, de formação e modificação das rochas. Aqui também, né, só que com um desenho, os desenhos mais no sentido de ilustrar, né, o magma, aí quando ele vai resfriando ele forma cristais, e aqui a rocha magmática. Essa rocha magmática sofre erosão, vira sedimento, esse sedimento pode se transformar em rocha sedimentar, certo? Essa rocha sedimentar pode se transformar em metamórfica. Da mesma forma que a rocha magmática, também chamada de ígnea, pode se transformar em rocha metamórfica. Então, vamos para as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas vão se formar através do quê? Do acúmulo de materiais que foram erodidos e transportados, certo? Então, o que acontece? Esses fragmentos vão passar por processos que vão juntá-los e eles formam novas rochas. No caso aqui, o arenito e o calcário, certo? Nós temos outras rochas sedimentares também. Essas aqui são das mais comuns de encontrarmos. Como é que se dá, então, o processo de formação das rochas sedimentares, né? Tu tem o intemperismo, que é o desgaste de uma rocha. Tu tem a remoção desses materiais de uma área fonte, gerando um material inconsolidado, que é o sedimento, tá? Aí tu vai ter o transporte desse sedimento. Pode ser a água transportando, pode ser o vento, pode ser só a ação da gravidade. Tu vai ter a deposição desse sedimento, tá? Em uma região mais baixa. E aí depois tu vai ter a litificação, ou seja, o processo em que os grãos de sedimento passam a ser unidos entre eles, passam a ser coesos, formando uma rocha, certo? O arenito é muito claro de ver isso, a gente vê a areia, né? Porque a areia, ela é o quê? É um tamanho de sedimento de uma rocha que foi sendo erodida. E aí, quando essa areia sofre litificação, se transforma no arenito, uma rocha coesa. As rochas sedimentares, elas são geralmente bastante frágeis e friáveis. O que é isso? Elas soltam parte dos seus sedimentos.
E aí também nós temos as rochas metamórficas, que elas são formadas pela modificação química, mineralógica, textural e estrutural, ou a combinação, pode ser todos esses fatores ocorrendo, tá? Eram rochas pré-existentes que, em função das mudanças de condição de temperatura e pressão, acabam formando novas rochas, certo? Aqui a gente tem um exemplo, o quartzito, que antes era quartzo, virou quartzito, e o mármore também, que veio do calcário. Então, a gente tem essas modificações formando novas rochas. Voltando à ideia da formação de montanhas, trago aqui para vocês o exemplo da Cordilheira dos Andes. Aqui a Cordilheira dos Andes, então, ela vai da Venezuela até a Terra do Fogo no Chile, certo? E o que acontece? Aqui a gente vê a placa sul-americana e a placa de Nazca. Uma é na direção contrária da outra. Certo? O ponto mais alto da Cordilheira dos Andes é o Aconcagua, tá? 6.959 metros de altitude. A gente costuma chamar também a Cordilheira dos Andes da espinha dorsal da América do Sul. E aí o que acontece? A gente observa o movimento de orogênese, que é o quê? Esse deslocamento de uma placa contra a outra, tá? Fazendo com que a placa oceânica, que é a placa de Nazca, que ela é mais pesada, ela afunda, né? E o que acontece? A placa mais leve, ela é soerguida. Observa aqui, ó. Aqui a placa de Nazca, aqui a placa sul-americana. E aí esse processo foi ocorrendo e continua ocorrendo ao longo dos milhares de anos. Então, o que acontece? A placa de Nazca vai afundando, a placa sul-americana vai soerguendo. Observa que esse movimento continua. Aqui continua e aqui a gente já tem o quê? O derretimento de parte da placa de Nazca, esse magma fluido e a formação de vulcão. A gente tem vulcão, sim, na Cordilheira dos Andes, certo? E a Cordilheira dos Andes continua em processo de formação, porque essa placa de Nazca continua se chocando com a placa sul-americana. Aqui algumas imagens da Cordilheira dos Andes. Belíssima cordilheira. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, preocupação ou inquietação geográfica, segue lá a nossa página Geografia Linda no Instagram, certo? Gostou do vídeo? Curte, compartilha com os amiguinhos que vão fazer Enem também, certo, gente? Obrigada, até a próxima. Tchau!